9h30 e alguma coisa, já acho que agora, pelo que eu conferi, já entraram todos. Então, bom dia oficial a todos. Vamos fazer a solicitação no sistema mais ou menos que o Paulo fez ontem, de nós deixarmos os microfones fechados e abrirmos quando formos falar, e, se possível, deixar a câmera aberta quando fala, daí... Bom, mas aqui aparece o nomezinho, né? Só temos a dona Eliana, mas agora a gente já sabe que não aparece o nome dela ali. Eu não sei se vocês leram o ofício que nós recebemos hoje de manhã, e assim que nós recebemos, nós enviamos para vocês. Coube tudo? Ah, tá bom. Leram o ofício? E então? A palavra está livre para nós nos organizarmos em cima do ofício. Seu Robson? Posso falar? Pode. Pode, eu fui buscar o ofício. Tá. Ontem, assim, foi uma surpresa, né? Do nada, uma mudança bem grande, né, para a gente. Eu achei que seria, no início ele falou que seriam só sugestões, depois, no fim, acabou já sendo, né, ficando como uma coisa que tem que se fazer. Eu acho, francamente, que a gente já faz bastante coisa. O que eu acho, assim, planejar junto, eu acho interessante. Diminuir as atividades também, acho interessante. Até eu já estou fazendo, eu sei que conversei com a Priscila, a gente acabou fazendo só 4 atividades para devolutiva, o restante é para leitura e para fazer, mas não precisa dar devolutiva. Então, assim, a gente também está tentando achar um meio de facilitar para os pais. Eu só não entendi porque essa mudança, se, como a Ivete mesmo falou lá, eles já fazem, a justificativa dele foi de que seria para aumentar as devolutivas. E ela mesma falou que eles fazem isso e isso não mudou nada. Então, assim, essa justificativa não existe, né? Não vai mudar isso. A outra coisa de que a gente tem que comprovar o nosso trabalho, nós estamos comprovando, a gente está no portal, a gente está no WhatsApp, mesmo que for fazer uma atividade só por semana, cada um vai ter que dar nota para essa atividade, vai ter que dar presença, vai ter que fazer as mesmas coisas que a gente fez. Então, assim, se isso for confirmado, eu vou ser bem franca, eu acho que os pais, os alunos são o foco, e os professores também têm que ter, está todo mundo estressado, cansado com essa situação, com esses problemas, todo mundo gostaria de voltar para a sala de aula, né? Eu acho que eu estou falando demais, é um desabafo, mas, assim, eu gostaria de estar na sala de aula, 1000 vezes do que estar em casa, né? E eu acho que todos nós. Então, assim, para mim, eu acho que não vai mudar nada. O meu trabalho vai continuar o mesmo. Eu vou continuar planejando junto, eu vou continuar tendo que avaliar todas as atividades, dar devolutiva, colocar nota, colocar presença, fazer para o RH, fazer não sei mais o que, lista de presença, preencher, enfim, não vai mudar nada. Não vai diminuir o meu trabalho. Então, assim, acho que eu não vou mais fazer, então, fora do horário. Que eu corrijo, que o pai manda 10 horas da noite, 11 horas da noite, de manhã, eu não vou mais corrigir, eu vou corrigir no meu horário de trabalho. Se sobrar tempo para ajudar o professor do turno, né, da classe lá, da turma, eu ajudo. Mas dificilmente vai sobrar, porque eu vou fazer tudo no meu horário. Então, assim, eu acho que é para todo mundo, e isso é complicado, eu sei, tô parecendo chata, né? Mas eu tô chata mesmo.
Ela está colocando o seu ponto Tô de vista. chata. Eu sou assim, eu acho que a gente tem que ser sincera. Ontem a gente foi pego de surpresa. Eu já não gosto de ficar falando, porque eu não tenho muita intimidade com essas coisas modernas. Eu não sou da época do computador, do celular, tive que aprender alguma coisinha, eu aprendi, mas não tudo. Então eu já gosto de ficar bem quietinha no meu canto. Mas ontem ele, assim, eu fui pega de surpresa, que eu precisava pensar para realmente ver, né, se eu achava legal ou não, e nem deu tempo. Eu acho assim, ó, só interrompendo, desculpa, dona Eliana, mas complementando, eu concordo em tudo que a senhora falou, e faltou tempo para digerir a notícia, né? Depois da tarde eu fui pensando, mas como assim eu vou ficar à disposição? Porque eu estou fazendo o meu trabalho, quem não está fazendo é o aluno. Parece que daí eu levei a culpa do aluno não fazer, né? Assim, indiretamente falando, eu concordo com a senhora. Assim, posso falar? Tiago, assim, eu tô nos dois lados, né? Eu tô tanto lá no Guilherme quanto aqui. Lá a gente, tipo, diminuir trabalho não vai diminuir. Não adianta dizer vai sobrar tempo, não vai sobrar. Porque assim, lá é dividido em grupos. Tipo, área da capoeira, da música e de esportivo, cada área é dividido meio junto. O professor planeja, só que manda para os outros professores olhar e aprovar o plano de aula. Depois de aprovar, nós temos um outro grupo que nós enviamos todas as devolutivas. Então, todos os professores estão sempre envolvidos, porque eles vão ter que corrigir, vão ter que dar nota, tudo para o mesmo tema, é um plano só, o mesmo tema, mas vai para todos corrigir, para todos dar nota, para todos avaliar da sua forma que botou o seu objetivo, vamos supor. Mas, então, mudar... Tiago, essas atividades vocês fazem no portal? É feito no portal ou é no grupo? Não, é tudo pelo WhatsApp. Daí fica mais fácil, né? Na verdade, né? Para ter as devolutivas e avaliar. Agora, se fosse no portal, a gente ia ter que fazer separado, cada um o seu, né? Sim. Isso que eu penso, né? Daí, como é que vai fazer uma atividade em grupo, mas daí no portal vai ter que colocar cada um na sua disciplina? É isso que eu penso. Como é que vai ser feito daí, né? É que no começo não tinha o portal. Então, sim, lá, sim, tipo, desde a segunda semana, a gente já começou a fazer isso lá. Sim, então, como não tinha o portal, a gente só está continuando o que já estava sendo feito. Daí não... Sim, daí, claro, daí no WhatsApp tu tem um controle, né, maior, né? Porque daí tá mas eu até penso que como o programa é optativo, não haveria obrigatoriedade de colocar no portal. Será que haveria essa obrigatoriedade? Eu acho que se cada professor colocar a sua nota, já seria... Vocês alimentam o portal lá no Guilherme? Não, só é colocado, tipo, o plano de aula lá. Beleza. Daí fica mais fácil daí, né? Tiago, daí sim, Thiago, daí fica mais de ter o controle, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Tiago. Eu também quero. É um grupo só? Não, assim, ó, seu Robson, tem 5 grupos, um para cada, vamos supor, não, 4 grupos. Daí, tipo, o meu grupo vai planejar essa semana, os outros 3 não vão. Mas acontece o quê? Nós planejamos, enviamos para um grupo que nós temos, daí todos os professores olham, não, eu não estou de acordo com isso, não, eu estou de acordo. Cada um vai dar o seu, se for de acordo, vai ser enviado. Quando for enviado para os alunos, vai ter o retorno. Esse retorno é enviado para o mesmo grupo e cada professor vai avaliar. E qual é o percentual de devolutiva? Olha, o percentual mudança, seu Robson, eu não vi. Mudança mais, menos, não... Mas assim, do tanto de alunos, pega uma turma específica, tem quanto? 80% de devolutiva? Não chega a ter tanto. Ontem ela falou alguma coisa de 30%, não é? Não chega. Não muda muita coisa dali para lá, seu Robson. Tá, então deixa eu perguntar uma coisa para os professores, que eu não levantei esse dado ontem. Vocês têm como está a devolutiva dos nossos alunos aqui? Não a pegada aqui. Pegar aqui tem 8 que estão pegando. Como está a devolutiva?
Olha, da minha turma, seu Robson, eu tenho o primeiro e segundo ano. Eu sei que ali os professores do regular já estão com bastante dificuldade, né? Eu tenho menos da metade da turma da evolutiva. E impresso mesmo, alguns que fazem atividade impresso do regular e nem fazem a do programa. Tem alguns alunos. Mas, assim, para mim nem sei se não chega a 50% dos alunos. Não chega, menos, bem menos. Não sei dos outras, né? Do quarto da manhã, eu tenho uma aluna que faz, e a outra turma do quarto da tarde, ninguém, nenhum aluno. E o terceiro tem um pouco mais. Mas do quarto da tarde, nenhum aluno. O meu caso também, do quarto, né, eu sei que os pais conversaram entre eles e resolveram não fazer mais nada. Então, o quarto da tarde, nenhum não responde mais. Até o outro bimestre tinha uma pessoa ou duas, e o restante não respondeu mais, que eu tenho ética e cidadania também com eles. Então, nem atividade pedagógica e nem ética e cidadania. Eu acho que é com todos que têm o quarto ano, acontece isso. Eu sei que a mãe de uma das meninas lá começou a colocar no portal que não ia mais fazer, que daí isso já no outro bimestre, e daí os outros acompanharam. O restante não dá 50% das outras turmas que eu tenho. Eu também ia dizer, não chega nunca a 50%, e eu tenho o terceiro... Máximo 30%. Máximo. Eu tenho o terceiro, se eu não me engano, que também nada, nem atividades pedagógicas, nem recreação, nada, não devolvem mais nada. Também uma mãe movimentou ali, acho que até foi a mesma mãe do quarto, se bobear, e disse que estava demais e tal, daí a gente tentou contornar, mas não solucionou mais. Eu do quarto... Desculpa. Pode falar, Priscila. Tá, eu do quarto da tarde, eu tenho o Brian, que me devolveu no WhatsApp, eu tenho a Laura, que me devolveu uma atividade de estudos no quarto da tarde, e a Maria com Y ali, a Maria Eduarda de Souza, que fez todas, uma no portal e 3 no WhatsApp aqui. Mas também foi porque eu fui atrás deles, porque também estava bem difícil. Eu queria saber quem é o professor da turma do quarto ano ali, que é os nossos alunos da tarde. É a Leonice e a Jéssica. Ah, tá. As duas dão aula para o mesmo quarto daí? O quarto ano? Sim, parece que com elas eles estão entregando, eu já dei uma sondada, e é só com a gente que mesmo. Ótimo. Eu não sei se os alunos que vão com a gente são os que não entregam para elas também, é que a nossa turma do quarto só tem 10 alunos, né? É uma turma pequena. Já tem pouco mesmo. Eu ia perguntar, era isso que eu queria saber, para perguntar para a prof quantos alunos mais ou menos tinha, mas assim, agora eu estou conseguindo ter uma devolutiva ali com esses alunos, porque eu coloco em amarelinho o sim, quem é no WhatsApp, e mas a impressão... Eles não entregam pelo portal, né, Priscila? A impressão o meu controle também tá, a impressão tá tudo junto, daí não dá para saber. Isso. Exato. Não, eu botei em amarelinho que é impressão e verde que é portal, e o portal daí a Maria entregou tudo na impressão, e uma atividade última agora no portal, que ela viu que tá lá, do programa, mas os demais daí é na impressão, é isso aí, é isso que eu queria falar, desculpa, eu tinha visto errado. Uhum. É isso mesmo, daí dos 10, 12 alunos que tem, 2, 3 do quarto estão entregando por escrito. No quinto, eu tenho uns 2, 3 entregando também, do total de alunos. E no terceiro também tenho poucos alunos. No primeiro ano e no segundo que eu tenho mais. Se não chega a 50%, mas chega quase lá, eu acho. O primeiro e o segundo. Bastante. As outras turmas, sim, não dá para reclamar, o primeiro aninho e o segundo aninho, tá bom. Assim, né? Bom perto dos outros. Eu acho que... Opa, desculpa. Pode falar, Jana. Eu só ia dizer que, como não é obrigatório, mesmo a gente mudando a nossa dinâmica de postar atividades, a gente não vai melhorar esse índice. Porque eles já descobriram que não vai acontecer nada, digamos assim. E o ser humano é assim, né? Se não obriga, se não tem uma obrigação ou não dói em algum lugar, eles não vão realizar mais as atividades do programa. Eles já se acomodaram. Eu gostei muito da fala do seu Robson, depois, porque como a dona Eliana disse, depois a gente fica digerindo, né, revendo as falas, pensando no que aconteceu, e depois à tarde eu pensei assim,
a fala do seu Robson foi muito ponderada, foi muito correta e acertada. Se você não quer fazer, então tira a sua matrícula, porque então você não quer participar do programa. Eu entendo que a gente tenha que reduzir, eu entendo que é difícil para os pais, mas eles também têm que entender o nosso lado, que você planejar uma aula, você fazer uma atividade, não ter devolutiva, você vai desanimando, e o rendimento vai caindo do professor também, né? Porque a gente também fica chateado. Eu ainda gostaria de estar colocando, né, como eu disse, né, eu só li aquele papel que veio para a gente ali para eu entender um pouquinho de como ia funcionar, né, mas realmente estou gostando bastante da fala do seu Robson, porque em nenhum momento eu escutei que ele está fazendo essa coisa de vem de cima e tem que fazer. Isso é uma coisa para mim, isso é gestão, né, é uma gestão cooperativa realmente, está vendo o que os outros pensam e o que sentem. E desde o começo a gente colocou de que o programa Criança Cidadã está fazendo a parte dele. As falas da Dona Eliana foram perfeitas, Dona Eliana, a tua fala. Eu ia colocar algumas coisas que a senhora acabou colocando também. Eu acho não, né? O programa ele também está aí, a gente precisa trabalhar, existem essas matrículas de aluno, a gente está ali, né? Foi contratado para trabalhar ali. E se realmente o professor de sala não está dando conta, a gente precisa auxiliar, eu acho que já é difícil chegar para os pais, o professor, quando ele é o professor da turma. Imagina ainda, né, um professor fora parte é isso. Então, assim, a gente tem o nosso trabalho, então nós vamos fazer o nosso e mais um. Então, não é justo. Eu acho que a gente teria que estar dividindo, então, esse trabalho. Não sei, é só, assim, gente, o que vem de cima a gente vai ter que fazer e pronto. Às vezes nós estamos aqui discutindo e falando, né, e o que vai ser feito vai ter que ser feito e pronto. Só que, assim, na minha posição, eu acho que ou a gente divide o trabalho e não se faz, então, 20 horas numa coisa ou não outra, e aí ajuda o professor, ou então faz as nossas 40 e faz as nossas 40. É isso que eu penso. Não estou me negando em fazer o que tem que ser feito. Eu continuo dizendo, eu acho que sempre, desde que eu trabalho em Getúlio, que eu me efetivei, ou era CT, sempre o que foi dito para fazer, eu sempre fiz. E vou continuar fazendo. Eu acho que o que vem a gente tem que fazer. E pronto, acabou, né? Nós estamos passando por um momento atípico que ninguém esperou. Nem gestão, nem professores. Agora, eu não aceito, eu não acho legal, assim, ó, ter que fazer a minha parte e ainda fazer o do outro. Daí eu acho que não. Então, eu acho que daí a gente deveria estar pensando no meio, de uma forma. E continuo dizendo, obrigada, seu Robson, porque em nenhum momento eu ouvi uma fala do senhor enquanto assim, ó, tem que. O senhor às vezes pega coisas que vêm com tem que e dosa aqui entre a gente. E isso é muito show, eu tenho que dizer, e é verdade. É isso que eu queria colocar. Muito obrigada. Deixa eu fazer uma colocação, assim, da seguinte forma. Quando tudo começou, todos nós achamos que de repente seria mais fácil. Aí fomos nos deparando de que nós não dominamos as tecnologias, dona Eliana, nem... Deixa eu fechar a porta que está dando eco lá eu me ouço lá no outro lado. Eu me ouvo no teu celular, eu vou fechar aqui. O eco de eu me ouvir lá na secretaria está me incomodando. Assim, ó, foi tudo... Eu também não domino. Tem muita coisa, por exemplo, que pela comodidade de ter o Elton para me assessorar, eu acabo não fazendo. Ele marca as lives para mim. Senão eu teria que ir atrás, teria que fazer. Eu admiro o que alguns estão fazendo, né? Acho que alguns novos poderiam aproveitar mais ainda, mas infelizmente nós fomos um pouco relaxados e nós não fomos capacitados para fazer muitas coisas que hoje estão aí à nossa disposição. Então, isso que sirva de exemplo para quem aqui ficar, para quem aqui passar nos próximos meses. Não queremos outra pandemia, mas vamos aproveitar o que o mundo está nos oferecendo e, de repente, nos abrindo janelas. Eu sempre tenho a preocupação, inclusive aí desestruturou toda uma semana minha que eu tinha programado, tive que... Entrei em contato com o Conselho Tutelar, consegui que eles me disseram que vão fazer umas visitas, e nesse meio tempo, Paulo César pediu a relação de todos os inadimplentes. E nós juntamos os casos mais críticos e mandamos. Há tanto que agora foi pedido umas listas aí para vocês do regular. Né? O regular. Que a preocupação, desde o começo, eu tinha com o regular, mesmo no presencial, né? O programa está ali, nós temos que fazer o programa render, o programa tem que assumir aquele estigma de um espaço para cuidar dos filhos dos outros. Vamos fazer alguma coisa mais útil, alguma coisa na grade do programa não me contenta,
não me contenta. Tá? Eu dei uma sugestão que acataram, onde beneficiou o Tiago. Né? O Tiago ficou sortudo com a história, mas eu acho demais e faltou alguma coisa para as crianças um pouco diferente e também mais direcionada, que não seja só a sala de aula, coisa que eles curtam e gostam. Como tem 2 anos para ver, a gente pode tentar, esses 2 anos, mudar isso ali. Então, foi onde a gente disse, ó, vocês façam a parte de vocês, postem, né? Para as crianças irem fazendo. Então, por eles mesmos, daqui da direção, não saiu em momento algum, né? Que os alunos não precisam fazer, mas nós que começamos a ouvir aqui dos pais. Eles diziam para a Vânia, não quero levar. No programa não vou levar porque eu não estou dando conta da aula. E quantos alunos que estão no programa e não estão fazendo no regular? Tá? E a gente está caçando, a gente está chamando o pai, a gente está brigando, a gente está estribuchando, né? A gente tem que ir com uma vontade mais de dizer assim, em bom brasileiro, nem em português, né? Em bom brasileiro, para ver se os pais entendem, e nós não podemos dizer. Temos ainda aqui todo cheio de doce e dizer para ele, ai, que o momento é difícil, né? Eu sei que o momento é difícil. Vocês ouviram, nós ouvimos na cara que eu não sou professor, eu não sou pago para isso, né? Tem gente que é educado, vem e fala. Recebemos elogios, também recebemos. Né? Ali com a nossa homenagem do Dia do Estudante, eu e a Vânia ganhamos até um mimo de orelha de gato, cada um. De uma mãe que gostou tanto que nos mandou. Então, vários elogios que vieram também para os professores, cobrança daqueles que não participaram, mas não participaram porque não quiseram, porque houve um erro, mas a gente emendou o erro, né? Essas são as tecnologias, né? E assim, ó, a gente também foi pego de surpresa quando foi pedido uma reunião com o pessoal do programa. E se vocês leram o ofício diz o seguinte, ó, é em grupo. É isso? Entenderam isso? Ou é grupum, ou é grupinhos. Que grupum é um grupo grande ou grupinhos. Então, de repente, por isso que a gente já fez uma hoje, não sei se a gente termina hoje. Ou agora a gente vai digerir, ou a gente vai pensar, a gente vai começar a alinhar, começar a alinhavar, e bate o martelo na segunda-feira. Porque o que vocês veem? Grupum, um grande grupo, ou pequenos grupos? Por quê? E aí como? Tá? Pelo que eu entendi do Tiago, você prepara, né, Tiago? Abre teu microfone, que eu acho que não vai dar muita microfonia para nós conversar. Você prepara, né? Sim. Então, me dê uma atividade de educação física ali. Vamos supor, na nossa área, a gente pode botar, que nem a gente está fazendo, capoeira, pode ser que o capoeira está com nós. Dentro da capoeira, a gente bota os objetivos. Se algum professor acha que na matéria dele o objetivo não está... Me dá um objetivo. Está encaixando. Capoeira, vamos supor, eu quero na capoeira trabalhar a música, a interpretação deles, alguma coisa assim, da música. Daí o outro professor diz, mas na minha matéria não está contemplando esse, falta um objetivo. Tiago, eu não concordo com isso aí, Daí nós vamos discutir o que falta, qual o objetivo que tem que botar, qual que tem que tirar, porque assim, no nome do... O que tem que capoeira se eu quero dar uma atividade de matemática? Não tem nada a ver. Mas na matemática pode trabalhar os números, os números tem tudo. Esse é o objetivo, eu não concordo. Mas tem os números que dá de trabalhar, que tem na matemática, tem no esporte, tem em todo lugar. Mas eu não concordo com esse objetivo específico. Até tem mais. Mas não é só um objetivo, a gente bota mais, sempre tem mais objetivos. Você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, né? Ele está sim. Eu tô eu entendo. Porque assim, no nome do plano vai o nome de todos os professores. Quando é mandado. O plano é feito por 4 professores, né? 4 é muito bom. 4. Lá é menos que são mais professores, são 3 e 2, sim. O plano é feito por 4 professores. Sim. Porém,
Porém, você passa para os 10, 12. Isso. Então, ou eu aceito de boa para não me estressar contigo, ou vai começar a dar um furdunço desgraçado. Porque a hora que eu resolver empombar, É como... a hora que eu resolver encher o saco, que eu não tô, e ficar... Eu concordo, né? E quanto mais vai ter. Quanto mais professor, mais vai ter. Espero que vocês estejam entendendo a minha colocação. Eu estou fazendo aquilo que eu não concordo com esse objetivo. Porque eu concordo do meu lado, tá? Mas eu não estou vendo a matemática nesse Cristo desse objetivo. É como se eu trabalhasse, então, reforço de língua portuguesa, vamos separar as palavras que rimam da música e o outro faz a música com a capoeira, seria uma coisa assim? A capoeira não é uma música letrada, a capoeira é uma música mais melódica. Mas eu tô tentando entender também, daí passa a música... Primeiro, agora é um desabafo aqui, ó. Eu não sei como que aquele programa é diferente do nosso. Tá? Sim. Porque lá tem capoeira, lá tem arte. Concordo. Que nós não podemos fazer. E isso agora vai render uma conversa com o secretário. Que agora eu ouvi dele. Eu sabia, desde o começo. Agora eu ouvi dele. Por que eu não posso ter capoeira? Por que eu não posso ter violão? Porque quando criaram o CEMUC, agora é o meu desabafo, Eliana, porque quando criaram o CEMUC, disseram que qualquer neguinho, não nem de preto, né? Tem que cuidar essa palavra hoje em dia, né? Qualquer getuliense, né? Ó, que tá gravando, hein? Tá gravando. Poderia vir no CEMUC e fazer atividade no CEMUC. Então, lá, aquela menina lá da Papanduva que quer dançar aqui, vem dançar. O menino lá do Fundo Caçador, qualquer lugar, aonde quer que estude, estudante ou não, pode participar do CEMUC. Então, o CEMUC seria para essas atividades, onde ficou o artesanato, que deveria ter habilidades manuais no programa, habilidades manuais, artesanato é lá. Né? Porque eu pedi 5 aulas para ter uma aula de brincar, gostei que colocaram mais 2 voltadas ao esporte, mas daí colocaram 9 para brincar, que eu pedi uma aula por dia para brincar, que era mesmo voltada à brincadeira mesmo. Direcionada, livre, tá? Programada, e que bom que colocaram uma que daí tem que ser voltado ao físico mesmo, digamos, né? E aí eu colocaria 2 habilidades manuais. Seria um artesanato disfarçado com nome diferente, mas aquelas pulseirinhas, nada daqueles tapetão, aquelas coisas, aquelas pulseirinhas, confecção de brinquedos, que agora eles podem fazer lá, aquilo lá, dá para fazer um monte de coisa. E lá, então, tem capoeira, que no nosso programa não tem, e a capoeira deve ser todo mundo tem que fazer. Lá tem violão, tem música que o nosso não pode ter, porque o CEMUC ali, não. Aí, se é uma rede, se é uma grade, eu entendo que é uma rede e uma grade. Então, eu ia comprar essa briga quando nós, todos aqui, estava só esperando nós acertar alguns pontos que estava assim, no finalzinho de uma coisa que a gente estava fazendo para convidar vocês e para sentar e fazer uma boa conversa com todo o pessoal do programa, no cara a cara, para daí nós ir e peitar algumas coisas ali. Tá? Porém, veio tudo isso e agora nós temos isso aí para resolver. Então, o que eu entendo que nós não podemos ficar do jeito que estamos. Nós temos que ficar coletivamente. E aí isso é onde me preocupa. Porque eu perguntei para o Paulo ontem, né? Aí a Thaís, eu não sei por que eu perguntei ontem para a Thaís e para a Amanda, você gostaria da Priscila se metendo nas tuas aulas? Aí, assim, ó, enquanto regente, a única possibilidade que eu vejo, na minha opinião, né, eu também tenho muito a aprender, eu acho que só se a gente fizesse assim, como era antigamente, que divide, uma da português, ciências e não sei o quê, outra da matemática, português, história e geografia, outra da matemática, ciências e ensino religioso. Na minha cabeça, a única possibilidade cabe essa, mas daí, isso aí já implica numa redução de carga horária, e eu prefiro me estribuchar e trabalhar todos os dias e tentar dar conta do que reduzir a carga horária, eu prefiro trabalhar de sábado, né, do que implicar uma redução de carga horária. Então, eu fiquei ontem à tarde, quando o senhor perguntou na reunião, eu fiquei ontem à tarde matutando, eu não consigo ver
Toda ajuda é legal, mas eu não consigo ver como fazer isso, porque vai ter professora que não vai pedir muita coisa para esse outro professor que está auxiliando, mas vai ter professora que vai passar tudo para esse outro professor fazer. Daí também não faz sentido, porque cada professor interage de um jeito. É uma situação muito difícil, muito complicada de pensar, assim, eu não consegui mesmo. Daí não sei. Perguntas para 3 professoras, Janaína, Priscila e Eliana. Você sendo a outra, como vocês trabalhariam? Aquela que auxiliaria, digamos, né? A outra nesse sentido. Repete, seu Robson. Repete para Pode. Se der microfonia, uma fecha. Podem ir conversando. Hein? Eu não faço a menor ideia. Sendo sincera, o que eu vou fazer ali? Eu dar na minha reforço, vou procurar as pessoas que não estão dando retorno, não sei o que eu vou fazer ali. Na minha posição. Posso falar também? Deixa Assim, por enquanto só aquelas que são só programa. Depois tu pode falar também. Porque tu e a Amanda são dupla. Não posso falar. Não, é porque assim, seu Robson, os meus alunos, digamos assim, que têm mais dificuldade, que precisaria talvez de auxílio, os que menos me retornam. É os que menos eu vou atrás e peço, é os que menos têm retorno. Então, mais uma professora não vai adiantar muito. Seria abrir mão, e seria o momento de você abrir mão deles e deixar eles para uma das 3 e eles não vão dar retorno do mesmo jeito? Mas, assim, isso que eu penso. Eu já tenho eu já tenho uma segunda professora em sala e não acontece. Ela também vai atrás, ela vai atrás da Yasmin, ela vai atrás das gêmeas, né? Assim, na medida do possível e do que a gente consegue. Mas nós, no terceiro ano 2, nós já estamos em 2. Então, nós estaríamos em 3 e infelizmente, a gente rodeia e cai. O aluno que não faz, não adianta. Fala, Pri, que assanhou para falar 2 vezes, tu ia já. Não faz mal, eu espero, sem problema. Assim, ó, eu acho que daqui a pouco vai ter muito cacique para pouco índio, sabe? Porque já são poucos alunos que estão fazendo, e daqui a pouco os professores vão estar se matando entre eles, que eu acho que não é essa questão que a escola queira, né? A gente vê que já é difícil, estando fisicamente na escola, todo mundo aceitar trabalhar a mesma coisa, com os mesmos professores juntos. Imagina agora online, cada um nas suas casas, né? Então, não que eu não veja que existe... Eu sou uma pessoa que eu sou defensora do trabalho em grupo, do interdisciplinar, eu acho muito legal. Como eu falei, se é obrigatoriedade, a gente vai fazer, mas todas vão fazer juntas, não tem essa coisa de auxiliar, não, porque senão vai ter coisa que eu vou achar que não está sendo legal, o professor está mandando 27 páginas para casa, eu acho o cúmulo do cúmulo, tá? Então, eu já ia pitar, eu ia dizer, não, peraí, 27 páginas, eu já ia pitar, porque se eu sou uma professora pedagoga, eu tenho uma habilitação, eu tenho uma escolha, eu tenho um tempo, eu também tenho esse direito, então eu iria estar pitando para que a coisa funcionasse. E a gente sabe que o professor que está à frente da sua sala, nada contra, eu também estou no programa, eu também tenho a minha parte, estou na frente da minha sala, eu também às vezes não quero aceitar o que o outro quer falar. Então imagina como é que tu vai se expor. Então assim, uma coisa é a gente é obrigada a corrigir as atividades, então ficar procurando nas levas, sei lá, fazer mais trabalho então do que a gente já faz. Agora outra coisa é tu sentar e fazer um trabalho em equipe, interdisciplinar, que já é difícil fazer na escola. E sobre a questão programa, é bom que tudo isso aconteceu, porque quando a gente em reunião fala que é muito conteúdo, é muita disciplina para o programa, e a criança quer ir para lá porque está por aqui de escola, e a gente quer fazer um trabalho diferenciado, é falar do que a gente não quer trabalhar. Então, ali, agora, saiu totalmente a realidade. O aluno está cansado da escola, das atividades, ele quer fazer uma coisa diferenciada, ele quer fazer um artesanato, seja uma pulseirinha, seja outra coisa, ele quer uma contação de história, ele quer uma música, ele quer algo diferente, porque ele já está cansado da escola, né? Então, assim, é tudo bom que a gente está podendo vivenciar esses momentos, essas falas de todo mundo, para que todos percebam o quanto também é importante o programa, porque tem crianças que às vezes não está fazendo na escola e está fazendo aqui, talvez porque seja mais fácil. Eu até escutei professor dizendo, porque dá filme. Na verdade, quando a gente trabalhou filme, a gente trabalhou totalmente um contexto, com perguntas, respostas, com devolutivas que valia a pena. Então, assim, que era o critério daquilo que estava sendo trabalhado. Então, eu penso assim, é obrigatório, tem que se trabalhar interdisciplinar, não tem que discutir. Vamos ver como vai ser feito e ponto.
É isso que vai ter que acontecer, não adianta a gente discutir uma coisa. Se veio de cima, tem que trabalhar, vai ter que trabalhar. Se a gente tem um meio para escolha, para dizer, para algo falar, realmente, os professores do programa do Pinheiro ou os professores da escola, cada um tem a sua realidade. Não adianta a gente falar porque não é que nem no Niterói, e lá no Guilherme. O Guilherme e os professores praticamente são os mesmos. Então, é diferente a realidade, não dá para comparar. Desculpa o chorinho do bebê que ele quer mamar, gente, desculpa. Ô, Tiago, não sei se você pode me responder antes da Jana falar. Quando vocês preparam a atividade do programa, ela já é vinculada ao turno da manhã, ao normal? Ao normal. Tem duas professoras, acho que a de inglês e a de artes, elas fazem para os dois. Como tem nos dois turnos, elas já fazem a mesma para os dois. E o resto faz tanto da manhã e depois para o da tarde. Daí não são as mesmas. Não, só artes e inglês. Ah, tá. Jana, quero ouvir a sua opinião a respeito da minha provocação, da senhora ser a outra. O negócio de ser a outra, não. Não, mas eu quero ser a titular, brincadeira. Eu concordo com a Pri, concordo com a Amanda, concordo com todo mundo. Eu acho que já tem a professora auxiliar na sala, a maioria dos professores, né, regentes tem colocar a terceira pessoa e a gente ainda tem o nosso trabalho e ajudar a fazer o dos outros. Aí a gente parece que não serve para nada. Por que a gente trabalha, então, no programa? Se a gente está só para auxiliar os outros. Outra coisa, seu Robson. Eu acho que lá no Niterói, como tem menos turmas e menos crianças, acaba que a professora tipo de atividades pedagógicas é a mesma para as 4 turmas. E nós, no meu caso, vou falar por mim, vamos supor que de segunda vai ser o planejamento da recreação. Eu tenho turma de recreação. Na terça vai ser o planejamento de atividades pedagógicas. Eu tenho atividades pedagógicas. Então, praticamente, eu estaria em todos os grupos. Porque tem turmas que são só minhas e não são dos outros. Como é que a gente ia mediar isso? Liga o microfone. Essa é mais uma das questões. Deixa eu só ler para vocês um negócio aqui, porque nós temos que começar a ir pensando num caminho. O item A do ofício circular 14/2020, que vocês receberam foto hoje de manhã, diz o seguinte: o planejamento semanal das atividades escolares não presencial deverá ser realizado coletivamente. Ponto. Por todos os professores em atuação no programa Criança Cidadã, vírgula, né? Em grupos, totalidade do corpo docente, nós todos juntos reunidos, ou subgrupos, fração do corpo docente. Então, eu acho que o nosso primeiro passo é esse. B. Quando realizado em grupos, o planejamento deve contemplar conteúdos de todos os componentes curriculares do programa Criança Cidadã. Caso a unidade escolar opte por realizar o planejamento em subgrupos, esse deverá ser composto por ao menos 2 professoras habilitadas em pedagogia e um profissional de outra área, ficando os demais membros do corpo docente à disposição da unidade escolar para auxiliar os estudantes e professores das turmas regulares do ensino fundamental pelo período correspondente. Então, temos que fazer o grupão? Seria um planejamento? Como, Jana? Então, nós temos que fazer o grupão para todos participarem e ficarem no programa, é isso? Será? Se você fizer o grupão, vocês vão trabalhar, tem que todo mundo trabalhar junto, que é o estilo Niterói, é isso, né, Thiago? Só que lá, tipo, vamos supor, 2 ou 3 fazem o planejamento e enviam para os outros corrigir, vamos supor, né? Para daí dar o aval se vai ou não. Porque dar ali opinião, também, né? Isso, porque ali também, né, vai ter que, tipo, grupos, vai ter que ser feito 2 ou 3 de manhã e 2 a 3 à tarde. Porque não é os mesmos. Mas daí todos participam, no caso, né? Porque vão fazer a correção, né? Todos vão participar.
Isso. Tipo, 2, 3 ficam responsáveis por aquela semana. Porque eles estão sugerindo pelo menos 2 atividades. Então, 2 grupos ou um grupo faz semana, 2 atividades. Isso. E os outros todos daí vão lá e arrumam o que tiver que arrumar. Porque assim, a gente vai ter que ler todo aquele planejamento, a gente vai ter que ler, pensar, digerir, opinar. Isso que eu vejo é trabalhar, é trabalho pensante, né? O trabalho é o mesmo. A única diferença é que tu não vai pensar para dar ideia. Sim. Mas tu vai ter que corrigir, vai ter que ver o que vai mudar, não vai mudar. O trabalho não muda. Por isso que eu falo que lá no Niterói, não é querendo diferenciar, mas que lá os professores que estão no programa, eles trabalham na escola, a maioria. Então, quando se fala em auxiliar o professor da escola, eu concordo, porque são os mesmos que estão na mesma realidade. É diferente da nossa. Mas, claro, se for obrigado a fazer, a gente vai fazer, né? E o grupão é certo, a gente vai ter que montar e pronto, vamos fazer. Posso falar, senhor Robson? Eu trabalho no Niterói de manhã e nenhum professor do programa me auxilia, não, tá bom? Eu faço tudo lá e nenhum professor do programa de tarde me auxilia, não. Pronto, acho que esse ponto, Vanessa, ele só quis sugerir para daqui para frente fazer. Lá não tem isso, Não, lá não tem. Na sistemática que o Thiago colocou, não é essa que ele está sugerindo aqui, não. Aí agora, depois eu quero ver se o Niterói vai se moldar a um desses, mas eles estão eles estão com um grupão. Beleza. Então, beleza, vamos começar a montar a partir de agora, seu Robson, como é que vai ser feito aqui? Se vamos fazer um grupo só e quem vai ficar à frente? Por isso que eu já li, Priscila, que eu disse que está na hora de bater o martelo, porque eu não queria mais de 1 hora. Nós estamos com 45 minutos, né? Teve alguns que não se manifestaram. Sim. Uma pena, eu gostaria assim, que todos tivessem colocado para fora as nossas reuniões, eu gostaria que fosse, mas assim, porque vocês estão precisando falar. Tem que ser 2 planos, né, seu Robson, pelo menos, 2 planos. Não, no máximo, né? Não, nós vamos ter que fazer, infelizmente, nós vamos ter que fazer separado, por quê? Porque, como diz, como bem notório, o programa é vespertino no Guilherme Rotermel. Tá? A clientela do programa é clientela do programa, esquece a Vanessa. A Vanessa é professora lá. Agora, à tarde aqui tem que participar a Vanessa, à tarde tem que participar a Amanda, à tarde tem que participar a Eliana, não posso pôr a Eliana para de manhã, não posso não devo, tem que ter uma conversa com ela, se ela concorda. Né? Aí a Thaís, porque elas têm as turmas delas de manhã, aí eu tenho que ver o horário da Adriana, que turmas a Adriana tem, como que vai fazer, a Nayara, né? Então Janaína não me preocupa, a Priscila não me preocupa, mas a Marciana não se manifestou, mas eu vi ela ali, né? São 40. Quem tem 40, vai ter que trabalhar as 40, é mais fácil para fazer. Mas vai ter que trabalhar, tá no grupo da manhã e no grupo da tarde. Isso. Tá? Eu não sei se tem alguém que é só matutino. Eu sou só de manhã. Porque é só de manhã? Eu tenho só uma turma de manhã também. Dividir por turnos não dá, né? Um grupão. Mas eu acho que devia dividir 2 grupos de manhã e 2 grupos à tarde. Daí cada professor no seu que trabalha. Uma opinião, né? E a gente teria que deixar... A questão de professores auxiliares, professores de ensino regular. Isso nós podemos optar por não. Não, isso elas não querem. E fazer, de repente, por turma, assim, né? Um grupo da tarde, 1º e 2º ano, e ou por disciplina, não sei como é que fica melhor. Ou separar pelas atividades. Como a Thaís. Na minha opinião, assim, pede ali atividades que não, porque vai ser um tem grupo que ser só. Contemplado tudo. Né? Então, tem que ser turma, contemplado, né? tudo. Então, agora eu vou pegar lá o gancho onde chamaram a Priscila, entre aspas, de malandra com o filme, né? Não sei se chamaram, desculpe, né, Pri? Mas eu tenho professor que acha que você dá filme para matar tempo, né? Mas assim, o que você faz com o filme? Você pega o filme História Sem Fim, muito bom.
Você tem que conhecer esse filme, vocês todos, para saber o que você vai trabalhar, Priscila, em ética e cidadania, aonde eu vou buscar matemática, aonde eu vou buscar a educação física, o desporto, né? Alguma coisa eu vou ter que achar. Eu só peguei esse filme aleatoriamente, o nome, pode pegar Chapeuzinho Vermelho, pode pegar qualquer. Ah, nós vamos pegar uma música, né? Vamos pegar ali o caderno, vamos pegar numa folha qualquer, eu desenho só, como é que é aquarela, né? O que você trabalharia dentro da ética e cidadania, dentro da tua disciplina, dentro do lazer, dentro do esporte, dentro do inglês, dentro disso, dentro daquilo, você trabalharia nessa música, nesse filme. Aí vem a professora Nayara, a professora Adriana ali, a professora Patrícia, tem 3 ingleses ali, e sugere para uma semana nós partirmos do inglês. Como nós faríamos isso? E como nós, porque daí tem que pensar bem, ó, são níveis, Trabalha né? as cores? Oi? Trabalha as cores, talvez. Adriana abriu o microfone. Não, Amanda, nem sou de inglês, sou metida mesmo. Não, tudo bem, tu pode ser metida, mas a Adriana abriu o microfone também. Ah, então fala, Adriana, quer atuar? Nossa, nem vi que estava aberto. Não, foi sem querer. Ah, esse diretor né, assim, ó, não é para assim, para colocar, porque nós temos que amadurecer agora, nós estamos com um problema, né? Então nós temos Só que daí assim, ó, também, tá? Vai trabalhar a música aquarela, daí tu vai trabalhar em inglês as cores. Mas daí já são 2 atividades, tu vai trabalhar em inglês. Não, você vai várias fazer atividades em cima desse planejamento. Não, porque você vai fazer, aí você vai interdisciplinar. Esse que é o interdisciplinar. Que para mim o interdisciplinar, o multidisciplinar, o que é plinar lá, é uma coisa cotodão. Sim. Só que daí eu tenho que ter um assunto, eu tenho que ter, tá me dando calor. Um tema geral. Já estou me sentando aqui. Eu tenho que ter um tema, e dentro desse tema, e só que eu não vou pedir. Né? Só que o tema, assim, ó, vou sugerir. Só que daí é um planejamento só, né? Esta semana, tá? Esta semana está a cargo dos professores de A a F sugerir o tema. Sim. Tá? Então, eles vão sugerir. E os outros vão acatar. Sim. Ô, seu Robson, outra coisa. Vamos ser democrático. Semana que vem, né, é dos professores do F ao M, digamos. Eles vão escolher o tema, se é um texto, se é uma coisa. Aí os outros vão ter que achar uma atividade que caiba dentro disso ali. Ali eu estou vendo que há uma possibilidade de interdisciplinar. E aí, claro, né? Qual é o que eu quero? O que eu quero com a aquarela? Priscila, em ética e cidadania, qual é o teu objetivo com a aquarela? Já pensou rápido? Ô, seu Robson. Eu vou responder. Posso falar? Ali na letra E também, diz que a gente tem que dar prioridade para matemática e português. Então, nosso planejamento teria que ser mais voltado a isso também? Aí você vai... A matemática e o português vai ter que ter, né? Sim. Posso falar? Quem é que dá a disciplina? Tá? Dá o seu objetivo ali, ó. Porque eu fiz o seguinte, ó. Eu joguei o cocô no ventilador, agora nós vamos juntar ele. Vânia. Assim, ouvindo, né, vocês falar, isso já, desde que começou toda a polêmica, né, eu comecei a pensar, né? Eu acho que facilitaria para nós, enquanto Tancredo, porque como a gente tem uma realidade diferente do Guilherme, a gente não vive a mesma situação, porque nós temos 2, ele só tem 1. O que eu sugiro? Que nós dividimos em 4 grupos. Em inglês, as professoras se juntam, a educação física e o recreação lá se juntam, e as pedagógicas, as éticas, a cidadania se juntam, e ali se divide português e matemática.
e todas postam. Numa semana a gente postaria, então, inglês e português, na outra semana, matemática e educação física, recreação, ali, enfim. Eu acho que como a gente está, né, numa coisa que para fazer o Inter é um momento bem difícil, ainda mais a distância, como a Priscila falou. E se sentando junto ali na sala a gente não conseguiu, imagina agora longe. Porque daí eu penso de um jeito, a Priscila pensa de outro, a Adriana pensa de outro. Imagina nós três botar as nossas 3 atividades no papel. Então, assim, ficariam áreas mais afins, eu penso. É uma ideia que também eu tive, não sei se é válida, se não é. Eu acho legal. E daí fazer um tema só, né? Geral, né? Um tema geral para todos, e daí aquela semana 2 pós, e na outra semana os 2 outros grupos pós, da mesmo tema, da mesma... Eu acho legal, interessante, bem válido. Só que daí... Bastante. Só que daí bate naquele ponto que está dizendo ali que quando for subgrupos, tem que ter pelo menos 2 pedagogos e um numa área diferente. Daí a gente vai estar todos em inglês numa área só, então não vai estar... Não, mas daí a gente faz o planejamento no grupão, entendeu? Como se a gente fosse um grupo só, que a gente vai estar trabalhando o mesmo assunto, o mesmo tema. Então, o planejamento vai ser em cima de todas as áreas. Só que na hora de postar, posta, tipo, um dia só mais da área de educação física, no outro dia mais de inglês, mas, na verdade, o planejamento vai ser em cima de um só. Como se a gente tivesse feito no grupão. Isso que eu entendi que a Vânia quis dizer. A gente pode planejar uma vez só e tirar 2 atividades. Isso. Uma voltada para inglês ou para recreação e a outra voltada para atividades pedagógicas, estudos, enfim. Assim, é isso que eu entendi também. Ia ficar interessante. E eu acho que se a gente separar em nome dos professores ali que já vão se juntar para a gente saber todos que trabalham ética e estudos, eu acho que é legal para a gente já estar sabendo certinho ali no nosso grupo do WhatsApp, para a gente estar montando daí, de repente, uma live dessa só entre nós que vão trabalhar. Nós vamos ter que agora montar mais uma com todo o nosso grupo para fazer um planejamento só. Eu acho que a gente vai ter que se juntar agora, o quanto antes, porque daí se a gente planejar uns 2, 3 planos, a gente não fica louco para frente também, cada vez tendo que ficar se juntando e se preparando, como a Thaís deu a ideia de dar o tema logo, a gente começa a fazer, já divide ali nas áreas. Por exemplo, setembro agora vai ser o mês da pátria, não sei. Aí a gente vai trabalhar o tema em cima de pátria, ética, brincadeiras, né? Não estou dizendo que é esse o tema, só estou dando uma ideia, que é o que a Thaís colocou e o que o Robson mais ou menos deu a ideia, que eu entendi. E a gente vai ter que se juntar para logo estar fazendo, né? E eu entendi o que a professora de inglês ali falou, mas eu acho que, como a Thaís falou, se a gente está se juntando todo mundo junto, a pedagogia está ali, as outras áreas também estão. A gente vai fazer um plano só, que vai no planejamento, mas daí quando se soltar para colocar no WhatsApp, ou o que seja, daí a gente divide, né? É isso que eu entendi ou não, que a dona Vânia falou? Eu acho que foi isso, né? No item do nosso documento que recebemos na madrugada, diz o seguinte: as atividades escolares não presenciais não poderão exceder a quantidade de 2 atividades por semana. Então, daí aqui começa a amarrar. Então, daí aquele grande grupo já não dá para você postar um monte de atividade, tem que ser 2. É que o que eu entendi assim, ó, é que eles estão fazendo o que está acontecendo aqui, que eu vejo o Fernando tá aqui agora em aula, desde as 7 da manhã até meio-dia com os professores. Porque planejar, para quem fala, acho que é fácil, não é não. Então, ali os professores da escola inteira, desde as 7 da manhã, para fazer um planejamento, tá? Porque o que acontece, o que eu entendo, a gente vai ter que fazer um planinho só, e dentro desse plano, isso é interdisciplinar, vão estar todas essas atividades, não é assim que eu vou trazer para o inglês e tal. Por exemplo, eu trabalhei um texto sobre pátria, ali vai ter uma questão, por exemplo, de inglês, mas é uma coisa só, e isso é interdisciplinar, que eu entendo. E aí vai sair só essas 2 atividades que o Robson está falando, 2 por semana, uma mais relacionada a português, como aquela professora ali falou, e uma matemática, ponto. Se eu trabalho recreação, eu vou trabalhar números na contagem de brincadeiras, é isso que eu estou entendendo que estão mandando fazer nessa folha. Só que nós vamos ter mais trabalho porque nós temos que sentar para planejar. Ponto, isso vai acontecer, nós temos que fazer sim. Nós vamos ter que tirar mais tempo aqui junto, ó. Fazer essas lives juntas e, ó, uma digitando naquele Google Drive que o professor lá de inglês, de informática ensinou para nós lá, que a gente trabalha lá todo mundo junto, vamos planejando lá e digitando, tem um pouco mais de trabalho. Porque antes eu planejava sozinha, eu fazia uma noite, uma madrugada, eu conseguia fazer os meus planos. Agora nós vamos ter que nos juntarmos, só vai dar um pouquinho mais de trabalho.
O que era a minha preocupação, que eu discuti no começo, era ainda auxiliar os professores de escola, que era isso que eu estava apavorada. Isso aqui é fato, nós vamos ter que fazer e pronto, acabou. É isso. É isso. Aí, continuando, eles ali, ó, devendo ser focados em conteúdos básicos, sobretudo de língua portuguesa e matemática, observado nas condições de materiais dos estudantes e seus familiares para a resolução das mesmas. É isso aí, são 2 planos. É isso aí. Façamos os grupos. Podemos até fazer, mas daí a ideia seria um grupo de matemática e um de português? Ou 2 grupos que vão trabalhar essas 2 áreas, daí uma semana um posta, outra semana outro posta, só para eu entender. Adriana? São 2 postagens semanais, né? Tem que ter português e matemática por semana. Não, 2 postagens enfatizando. Né? Mas aí contemplando também as outras. Não pode exceder 2 atividades. Não pode exceder a 2. Então, se você vai fazer essa semana, você vai fazer português e algo mais. Na outra semana, você vai fazer matemática e algo mais. Por isso, desculpa, Jana, desculpa. Por isso que eu achei que eles iam pedir para... Você decide as 2? Quem fala? Tá, eu vou falar só uma coisinha. Por isso que eu acho que eu entendi que eles falaram que a gente tinha que auxiliar os professores de escola, porque se for fazer 2 grupos, de 15 em 15 dias, aquele que não está planejando estaria auxiliando lá. É isso que eu entendi. Mas daí é onde que a gente vai focar. Vai ser de 15 em 15, 2 grupos ou não? Vamos fazer um grupão e toda semana é o plano de todo mundo, porque trabalhar, a gente vai ter que trabalhar mesmo? É isso que eu quero entender agora. É só isso que eu quero discutir agora, antes da gente ver o que vai fazer. Só isso. Fiquei sem palavras. Pode falar? Pode. Como vocês estão falando, né? Eu, agora, cada vez a gente vai clareando mais. Como a ideia ali, claro, tem que ser planejado em conjunto, mas a ideia de focar inglês junto, a recreação junto e dividir ali vocês, né, da cidadania, da ética, tipo, focando mais para matemática e mais para português. Se escolhe um tema, mas essas áreas, vocês, né, o grupo vai desenvolver atividade em cima daquele tema. Eu acho que facilita. Porque daí, vocês vão procurar uma atividade de português, as outras vão procurar atividades de matemática, os outros recreação e as outras de inglês. E se posta, né, as atividades, pode se postar só uma, porque daí envolve tudo. Essa atividade que vai ser postada vai ter tudo numa só. Não sei também se é possível, né? Mas eu acho que facilita, porque daí eu vou focar numa coisa, eu vou ter o meu tema, vai ser decidido por todos, mas, tipo, as de inglês, elas vão atrás de atividades relacionadas à área delas, em cima do tema que foi decidido por todos. Não sei. Eu creio que daí seria assim. Em vez de eu colocar 5 questões de matemática, eu vou colocar uma de matemática. É isso? Uma de inglês, alguma coisa que reporte a ética e a cidadania. Né? Tem que seja aquele leia e responda uma palavra, uma frase. Porque assim, ó, se é um trabalho a longo prazo, um trabalho presencial, fazer um trabalho desse numa semana, você vai desenvolver todas as suas atividades com a criança a cada vez que vocês estiver ali no cara a cara. Agora aqui não. Ele vai ter uma semana, Você até pode estar chamando, mandando um recadinho para ele no decorrer da semana. Mas aí diminuir a quantidade de atividades a serem desenvolvidas dentro daquele tema. É isso que você... Mais ou menos isso que você colocou, né, Vânia? Mas eu não entendi, então, porque o tema vai ser um só. Mas se cada um fizer uma atividade, eles vão continuar com o mesmo tanto de atividades. Eu já mando só uma de inglês por semana. Eu vou continuar mandando uma atividade de inglês, não vai diminuir a atividade. Uma com quanto? Uma atividade. Essa semana eu trabalhei com eles. Quanto? Quanto o quê? Quantos ABCD? Nenhum. Para o programa só um. Um A. Ou pintar 3 desenhos e fazer mais um desenho, mas para mim isso é uma atividade. Quase nada.
mandando. É uma atividade mais enxuta, tem que ser menos. Atividade Mas menos. eu digo que, de qualquer jeito, eles vão continuar com uma de cada. No final, vai dar 8 disciplinas? Ou quantos? Não, só 4. Não, Só 4. Por assim, semana? Mas não são 2 por semana? Mas no Não. fim ela vai se resumir em 4. Tipo, a gente vai postar uma só, mas tipo, vamos dizer pátria. Vamos trabalhar pátria. Vocês de inglês vão ensinar a falar as cores da bandeira, em inglês. Os meninos lá da recreação vão ensinar, sei lá, Marcha Soldado, que é a musiquinha lá. Vão cantar, vão brincar, vão ensinar alguma coisa. As meninas lá de português vão buscar lá alguma coisa que fale, uma poesia, alguma coisa. Os de matemática, as datas. Então, ali fechou. São as 4 atividades postadas numa só. Tipo, é como se fosse só uma, mas com resumidas assim. Nesse sentido, eu digo. Não, é que pelo que eu acompanho, assim, antes era postado no grupo, eu vi que todo mundo já colocava resumido. Ninguém mandava atividade muito extensa. Mas, daí Nai, pode falar. mas Nai, sabe que assim, ó, tu não tá errada também, e a dona Vânia também não tá. O que eles estão querendo é que vá tudo para uma folha só. Entendeu? Vai acontecer a mesma coisa. A gente vai trabalhar resumidamente. Então, toda semana, mas porque ainda fazer como eu queria, agora é como tu, Priscila, quer. Isso. Daí, assim, ó, em vez de todo dia um 2 tema. atividades, né? Em vez de todo dia 2 atividades, vai só 2 vezes por semana atividade. 2 vezes por semana. Só Isso. segunda e quarta, digamos. Daí Isso, segunda vai isso ter aí. uma atividade, vai ter 4 atividades numa só que eles vão ter que fazer, e na quarta Isso aí. as 4 atividades numa só que eles vão fazer. Só que daí só pra- vai 2 vezes. Para eles pra- vai diminuir. Assim, pra vai eles- diminuir pra eles. entre aspas, né? E para nós vamos ter que se juntar mais vezes, porque a gente tem que planejar junto. A gente vai ter que planejar Vai ter junto. que ser o mesmo assunto, Isso aí, vai ter que tirar esse tema para pensar tem que tirar esse tempo para pensar no tema e pensar numa folha 4. O que vai sair de inglês, de recreação, mais uma folhinha só. para separar e botar tudo junto para eles. Isso. Só que vai continuar fazendo 5 atividades por semana, não vai diminuir para a pessoa. Mais de atividades pedagógicas, eu acho que diminui, porque de atividades pedagógicas tem 2 professoras, daí iria só uma pergunta de atividade pedagógica. Nessa, acho que diminui. Seria assim, ó, vamos talvez supor, vai 4, então, mas então não diminui tanto, né? É complicado. A gente trabalharia Nai, a gente trabalharia Pra a música inglês, fica aquarela, igual. eu, você e mais algum grupo, mais alguém. Vamos supor, atividades pedagógicas em inglês, né, Nai? Aquarela. Eu vou pedir em português, o meu grupo é português, eu vou pedir para fazer frases sobre a letra da música, sei lá, tirar algumas palavras e fazer frases. 2, pouco. E você vai trabalhar as cores. Mas na mesma atividade, vai tipo 4 perguntas, vai inglês e português, mas na mesma atividade pro aluno. 2 disciplinas na mesma atividade. 2, não, 4. Não, eu entendo, só que daí para os alunos vai ficar 4 atividades. Eu entendo o que a Nai está falando. Vai continuar, mas daí diminua uma atividade. Também entendi, né? Mas não na vai quarta-feira, diminuir. vamos supor, outro grupo, assim, dona Eliana, daí isso na segunda. Aí na quarta, o outro grupo vai postar uma atividade de matemática, os estudos orientados e atividades pedagógicas, junto com recreação. Aí matemática e recreação junto. No final vai dar 4 por semana. Mas é uma atividade, como se fosse uma na segunda e uma na quarta, só que juntas. Não, postagem é uma, entendi. 4 atividades de qualquer maneira, Janete. Não mudou? Não diminuiu a atividade? Vai diminuir a minha da Amanda, que a gente dá para a mesma atividade pedagógica, eu dou ética e cidadania. Então, eu vou ter que fazer ética e cidadania durante a semana e atividades pedagógicas, dentro de uma pergunta ou de um tema só, mas vai 2 atividades minhas. Isso. Vai mais uma tua, vai mais uma da Nai, vai mais uma da Priscila, vai mais uma da outra. Olha quantas atividades. Pode ser o tema ser só uma. Isso, a postagem é uma, mas ali tem as atividades. Pelo que a Dai falou ontem, daí como eu vejo o que acontece com o Gabriel na creche, é uma atividade que ele tem que dançar, cantar, fazer alguma coisa
e uma de rotina. E isso daí, para mim, são 2 atividades. Sim. Porque ele só vai fazer 2 coisas. Mas é o mesmo tema, só que tem 2 atividades, né? Mas só 2, ele não tem que arrumar os brinquedos, né? sentar e fazer um circuito. Ele faz uma coisa. A gente não está assim, chegando, conseguindo ainda, né? Mas vamos chegar lá. Talvez o que a gente poderia fazer para diminuir, eu não sei, é uma ideia, assim, né? Já vai diminuir porque vai só uma folha para casa, não vai ser cada vez que uma vai colocar no seu dia. Não diminuir a atividade. Como a Nayara está falando, eu concordo, não vai diminuir a atividade, mas vai diminuir, às vezes, postagem. E daí, assim, o pai não fica tantas vezes procurando onde é que tem atividade. Mas talvez o que a gente poderia fazer, para dar uma ideia, não sei também, é só uma ideia, porque para isso que a gente está aqui. E acho que não tem que ficar vendo horário, porque nós vamos ter que se juntar, porque nós vamos ter que fazer planejamento. Eu acho que aqui começou o planejamento, gente. E nós vamos ter que pensar uma vez, porque semana que vem já tem que ir assim, temos que estar preparado, ou na outra semana. Então, eu acho que é bem legal esse momento a gente estar discutindo e dando as ideias, para depois não dizer que a gente não pôde dar as ideias, né? Então, talvez o que a gente poderia fazer era assim, o que é ética e cidadania, tentamos relacionar dentro de um texto que vai se criar ética e cidadania ali dentro, né? Vai valorizar a minha habilidade, a minha competência que eu vou tirar para o aluno em relação a isso. E aí, claro, dentro daquilo que eles querem, matemática e português, que foi o que eu entendi, né? Então, e inglês a mesma coisa. Recreação também. O que então, seria o objetivo, então. O objetivo da educação. Isso, é esse. Isso. Só vai aquela, mas não só tem... aquela, é isso aí. Tem assim, dona Eliana. Em português, um objetivo daquela, um objetivo da outra, mas não vai a atividade de cada uma, então. Não, porque na BNCC fala isso, tu trabalha uma atividade. Na BNCC deixa bem claro, a gente trabalha uma atividade e dentro dessa atividade tu consegue tirar os objetivos naquilo ali. Então eu acho que é isso que nós vamos ter que fazer. Como se fosse assim, né, Priscila? Se fosse uma música, em português a criança está no objetivo da BNCC, que é estimular a oralidade. Ele está lendo a letra da música, mas ele não está respondendo nenhuma pergunta de português. Isso, não. É só o objetivo, entende? Isso, bem isso aí. De todas. Exatamente. Não atividade de todas. Isso. Aí a única coisa ali que vai modificar um pouquinho no programa, por exemplo, como é que eu vou trabalhar se eu estou falando, eu estou falando português. Talvez ali dentro, vamos supor, eu vou colocar um texto, e nesse texto vai estar falando assim, squeeze. Na verdade, a gente teria que falar garrafinha de plástico, mas no inglês, tu sabes que a squeeze não vem do nosso brasileiro, por exemplo. Então, nós vamos trabalhar essa palavra que é falada dentro do texto, que é squeeze. Não sei, é uma ideia, não estou dizendo que isso tem que ser. Aí, quem vai ter que falar a parte do inglês, que vai nos ajudar, é a Nai, porque não é a minha área, também nem sei, né? Daí seria um objetivo, assim, reconhecer palavras que vêm de outro idioma, né? Reconhecer palavras de origem estrangeira, só o objetivo daí. O objetivo. Mas talvez, como diz a Nayara, a gente também tem que estar vendo do lado dela, talvez ela tenha um outro texto que daria para trabalhar dentro do inglês, mas que a gente vai trabalhar o português ou a matemática, também pensar pelo professor. Eu acho que não tem que partir da pedagogia, o professor está ali junto, mas tem que ver as outras áreas e tentar fazer uma atividade só. E dentro da BNCC a gente tira os códigos dos objetivos, porque daí a gente está bem alicerçado naquilo que é obrigatório do teórico. Pronto, aí ninguém vai falar nada. Não sei, é uma ideia também, não sei, né, o que vocês pensam também. Isso aí foi o que eu falei. Tem que ter um tema, e aí você tem que ver o que você vai poder trabalhar ali dentro. Isso aí. Agora, a devolutiva, tá? A questão da devolutiva é que tem que ver. Então, aí nós vamos começar a deixar, a contemplar no decorrer do processo, que de todos eles vem uma devolutiva, e não quer dizer que na primeira. Tá? E se você vai querer observar alguma coisa, em ética e cidadania, você observa aquilo que o texto está querendo ali dentro. Agora, a devolutiva, de repente, seja lá a tradução das cores da bandeira do Brasil. Nessa semana, e mais alguma coisinha de português. Então, também tem que pensar nas devolutivas. E o tema tem que ser sugerido. Então, essa nossa primeira semana, a primeira atividade que vai na outra semana, é óbvio, independência do Brasil. Né?
Aí Eu só... você pode partir do hino, você pode partir do 7 de setembro, até aquela clássica música que pode ser que você não goste. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Tá? Porque você trabalha... Quando eu coloquei ali o filme, aquela música, foi assim, ó, um tema. E o que eu vou trabalhar dentro desse tema? Agora, cobrar é outra coisa. Não é? Você pode estar mandando ele fazer lá, mas se ele faz lá, ele vai ter que dar alguma coisa de devolutivo. Será que eles vão devolver? Vai melhorar a devolutiva? Acho que não. Então, na verdade, eu estou vendo tudo isso como uma tentativa de fazer com que devolvam mais. Então, feito Eu acho que é uma diminuição também. Vamos lá, feito o grupão, fechado, como é que vamos fazer? Subgrupos, quem vai? Qual é o tema? Eu só gostaria que a gente fechasse logo e que a gente já logo começasse a planejar, porque eu não gosto das coisas em cima da hora. Se fizemos, vamos pensar. Se quiserem, já continuamos aqui, ou se não, vamos marcar já quem vai ser do meu grupo para logo fazer hoje à tarde, se quiserem também, para a gente organizar isso. Precisamos, é possível para a semana que vem, ou precisamos de uma semana, sem problema nenhum, eu assumo tudo. Para a semana que vem, acredito que todo mundo vai para planejamento. Desculpa, Nay, eu não te escutei. A Nay falou uma coisa, acho que a gente já planejou para a semana que vem, eu também já mandei. Planejada, né? Já mandamos. Já veio para a semana que vem, então nós teríamos uma semana para planejar para outra. Daí, o que nós pensamos, seu Robson? O que vocês dão a ideia da gente fazer 2 grupão em cada período ou um grupo em cada período, só que são 2 postagens, né? Tema semanal, sugestão. Tema semanal dividido em 2 postagens, segundas e quartas. Agora, perfeito. Quem vai fazer quem com quem e quando com quando. E dessas 2 postagens, uma mais português e outra mais matemática, é isso, né? Relacionado. Obrigatoriamente, que daí teria na semana. Ok. Na semana você contemplaria todas. Então, daí, se nessa semana você cobra português e ética e cidadania, tá? Na semana que vem, de repente, você não vai cobrar ética e cidadania, vai cobrar uma outra. Entre o português, a matemática e uma. Porque tem mais, porque tem inglês, as devolutivazinhas que viriam, devolutivas fazer de 2 só. E o objetivo que englobe todas, não sei, na semana. E aí, hoje, por exemplo, portuguesa e matemática toda semana. Aí, segunda-feira, português, um exemplo, português e ética e cidadania. Na quarta, matemática, mais focado com uma devolutiva de matemática e inglês. Aí, na outra semana, ficaria com português e com alguma coisa, de repente, de estudos dirigidos, entraria dentro da português e matemática mais, né? Seu Robson, acho que vai ser postado aonde? No grupo? Ou cada um vai postar no seu portal? Fala, Thaís. Daí não teria como postar no portal, porque daí a gente vai ter que postar por disciplina, daí vai ficar na mesma, daí não dá. Daí tem que ser no grupo do WhatsApp, essas atividades. É porque eu não conheço o portal do programa. Eu já não tenho acesso. É que nem a do regular, é cada disciplina sua. Daí não teria como postar no portal, porque daí eles teriam que ir por disciplina fazer atividade, daí não é no mesmo que a gente está fazendo agora. Daí tem então, mesmo assim, eles responderiam a mesma questão em todas as matérias. Mas eles teriam que entrar em todas. Não tem como, eles responderam a mesma coisa em todos. Só o planejamento no portal. O planejamento tem que... Só o planejamento e as nossas notas, no caso, né? E tem que até avisar para os grupos de escola, no grupo regular, porque muitos pais saíram do WhatsApp, porque agora era no portal, tá? Do programa Criança Cidadã, porque eles acharam que não tinha mais necessidade de estar no WhatsApp. E eu concordo com eles, se era no portal, não precisava mais estar ali, né? Mas eu não vejo problema de não ser postado no portal. Por que não pode ser postado?
Eu também concordo. Eu posto segunda, eu deixo lá disponível para o pai, ele faz quando ele quer. Só que daí tu vai assim, postar na Vânia, Amanda ou tu se vai eu postar na postar- Priscila? Se eu postar, vamos supor, e a Jana postar, eles vão responder a mesma coisa mesma. nos dois. É. Eles vão ter que, todos os professores, responder a Porque mesma vai ser questão, a vamos mesma supor. atividade, né? Por exemplo, de recreação e de educação física é a mesma atividade. Eles vão ter que ir lá no portal e postar na aula de educação física e na aula de recreação. Eles vão ter que ir nas duas disciplinas postar a mesma atividade. Vão ter que copiar, colar. Isso. Que confusão. Daí o trabalho para eles é o mesmo, no caso, né? Se é para reduzir para eles... É que eu ainda não cheguei lá onde vocês querem e eu não consegui explicar o que eu quero. Então, deixa quieto. Ai. Não, entendi, eu entendi o que a dona Vânia quis falar. Que a gente poderia estar colocando, porque daí está disponível para os pais. Eu entendi, dona Vânia, que se a gente colocar, daí pelo menos o pai pode ir lá ver aquele que não está no WhatsApp. Mas eu acho que tem que avisar para os pais que vai ser no WhatsApp agora, e realmente eles não vão responder para cada um de nós, ou a gente tem que decidir que eles respondem sempre para um, para a gente ter aquilo lá guardado no portal, por exemplo. Por isso, daí vai cabecear um professor, por isso que dia 1 de pedagogia em cada grupo, por exemplo. Porque daí vai ser postado, porque daí é uma prova que está lá no portal para guardar. Não sei, né? Aqui, Birama, eu vejo... Opa, desculpa. Não, desculpa eu que te cortei, Pri, mas deixa eu só comentar, porque a minha sogra trabalha na educação infantil aqui em Getúlio, né? E o que acontece? Tudo que ela está recebendo no portal, ela está tendo que alimentar. No WhatsApp, ela alimenta o portal. Ela vai no nome do aluno e posta a atividade do aluno lá no dela. Isso vai gerar um retrabalho para nós, tá? Porque no começo ela não precisava fazer isso, mas agora é obrigatório ela pegar do WhatsApp e passar para a educação. Eu não tenho problema em colocar um professor para encabeçar, por exemplo, assim, então vai ser postado na Priscila sempre, ou vai ser postado sempre na... Só que daí esse professor vai ter o trabalho de... que eu não acho que é grande trabalho, de digitar a atividade ali toda segunda ou toda quarta, né? Ou revezar os professores e dizer, hoje a atividade está na professora Amanda, em atividades pedagógicas 2, hoje a atividade está... Mas é complicadinho, é difícil, é uma questão polêmica. Nem precisa revisar, Amanda. Eu acho que podia deixar num professor só para estar lá guardado no portal, só para ter sempre lá, porque não é que vai cair nesse professor. O plano a gente tem que postar, que é o que prova que a gente trabalhou aquilo, né? Em grupo, tanto que a gente pode botar até no plano o nome de todos os professores que fizeram aquele plano, acho que é bem legal, que é todos do programa, não sei se necessita, né? Mas isso ali para a devolutiva é só para a gente ter uma prova de que está guardada lá, para não perder no WhatsApp, para não perder no computador, sei lá, né? Para ter uma prova que foi guardado. Na verdade, isso é só uma devolutiva dos pais, né? Os pais vai ficar melhor. Vai ficar melhor para os pais até. Decide em qual vai ser sempre postado e daí posta sempre naquela. Aí, mas quando eles fazerem a devolutiva, aquele professor vai ter que mostrar para todos os outros, né? Todos os outros. Ou, na verdade, né, professor Tiago, eu acho que não, por exemplo, até hoje a minha senha é a mesma, né? É o CPF e 1, 2, 3, 4, 5, lá, nunca mudei na minha vida. Então, por que o professor não pode entrar no meu? Para ver, né, qual foi o pai que fez ou não fez. Se você já viu, vai aparecer para mim como visto também, tem esse ponto, tem tudo isso que tem que ver. É verdade, daí não tem como os outros professores corrigir, né? Uma ideia que eu ia dar... Corrigir assim, a nota no seu caderno? Ou... Eu ia dizer, uma ideia que eu ia falar assim, ó, fica lá no portal, porque tem que ter gravado, registrado lá a matéria como eles falaram. Mas a gente continua fazendo aquela planilha que a gente já é obrigado a fazer, cada um no seu computador, lá fez, não fez, é aquilo que a Nayara ia falar agora, né? Que é o que o meu marido faz aqui em Birama, né? Eles nem postam no portal, né? Eles têm que só anotar no caderninho. Só que assim, ó, o que o professor de educação física falou é que quando você visualiza a atividade, eu já não sei mais quem entregou, quem não entregou, o que foi corrigido, o que não foi, para eu botar aqui na minha planilha, porque eu não vou receber no meu telefone, eu vou ter que olhar lá no teu portal. Daí quando eu entro lá no teu portal, eu já não sei o que você corrigiu, o que não corrigiu, não fica aquele azulzinho para eu ver quem entregou depois, quem já entregou, quem eu já corrigi. Mas eu entendi que eu tinha que avisar, né? Eu entendi. Eu teria... Para que postar nos dois lugares? Por que a necessidade de postar no portal também? É que o portal é a prova, né? A presença do aluno é a atividade do portal. Tá, mas o portal da outra escola não pode ser no portal. Por que nós vamos arranjar Pois mais é. gente?
se os outros não estão fazendo, a gente também não é obrigado a fazer, é um ponto. Daí a gente pode, daí nós podemos só fazer que nem agora estão fazendo, só colocar lá, atividade recebida pelo WhatsApp, atividade recebida pelo WhatsApp, né? A gente só registra lá que foi entregue, né? Não precisa botar a foto da atividade, ou porque daí Porque de qualquer maneira nós vamos ter que entrar lá e dar ok em cada disciplina. Só se a gente faz com que a nota seja prova de que ele fez, a gente só põe a nota daí, o planejamento é a nota. Tiago. E vai ter que colocar as avaliações, o dia que vai ser feito, para poder gerar nota no portal. Tu não pode simplesmente entrar lá no portal e botar nota para uma coisa que tu não botou, que tu não registrou lá na avaliação. Ô, Tiago. Né? Não dá para ir lá só botar uma nota. Então, eu não sei qual é o problema de criar tanto trabalho a mais. Ou posta-se no portal, ou, né, se for possível, né, gente? Agora os pais estão tudo no portal, agora alguém vai ter que convencer eles a voltar para o WhatsApp. Pois é, isso é... isso que eu penso Meu, também. nenhum mais responde no WhatsApp. Todos no portal. Então, agora vão ter que dar um jeito de convencer esse povo a voltar a postar no portal. Olha a confusão que estão criando, gente. Não tem nem sentido isso. É complicado. Me desculpa, mas não tem sentido. É palhaçada. Concordo plenamente, dona Eliana. Tá aí certa? Gente, para quê? Nós estamos provando que a gente está trabalhando. E como a Nayara falou, assim, ó, a questão de reduzir. A gente já reduziu um monte, né? Eu mando uma perguntinha, eu mando um desenho. Tem dias que nem devolutiva a criança não precisa dar. Eu intercalei 2, 3 dias, a criança não precisa dar devolutiva, ela dá. Então, a gente reduziu ao máximo que dá. Daí volta aquela questão, né, dona Eliana? Parece que a culpa é nossa, e daí vai se criar muito mais trabalho ainda. Se eles não estão dando devolutiva, o problema é deles, não é nosso, é dos pais, eles que têm que responder lá em algum lugar. Não é a gente, nós estamos provando que estamos trabalhando. Nosso relatório vai toda semana ou cada 15 dias lá para o RH. Se eles querem baixar ou diminuir, então façam isso. E eu vou compartilhar com o que vai fazer, né? Eu vou compartilhar o teu desabafo, assim, vou desabafar também, enquanto professora na sala, tem dias que eu faço mais atividades para satisfazer os pais que gostam de puxa, ensina um monte, e tem dias que eu faço menos para satisfazer os pais que gostam de, tem muita atividade, aquela reclamação, né, para atender a reclamação de que tem muita atividade. E esses que não fazem as duas. Eles não fazem nem quando eu dou fazer um texto, uma coisa maior, e eles não fazem nem quando eu dou não fazer a devolutiva, ou só fazer um vídeo com uma foto de um livro de receita, uma coisa que é bem facinho, ou uma pergunta para responder, eles também não fazem. Então, realmente desanimado. Só dá o ok, não precisa dar devolutiva. Era para dar devolutiva de 4 disciplinas. Quem nunca fez, continuou nem se dando ao trabalho de ir lá e botar ok. Então, por favor, né? Isso é hipocrisia, né? Vamos ser sinceros, né? Eu não sei qual é o objetivo disso, mas com certeza não é aumentar número de devolutiva, não é provar coisa nenhuma, porque nós já estamos provando que nós estamos trabalhando, tá? Então, eles que começam a provar lá na secretaria, que eles também estão trabalhando. Estão fazendo o quê lá? Se não tem aula, se não tem nada para fazer. Então, a gente também vai começar a cobrar. Vamos começar a cobrar que eles também coloquem lá no RH tudo que eles fazem. Um relatório, como nós temos que fazer. E a gente já está fazendo. Poxa, que sacanagem, né? Sacanagem com o professor, sempre é o professor. E está na hora, eu vou dizer uma coisa. Ano que vem, provavelmente eu estou fora, meninas. Vocês, meninos e meninas que são novos, comecem a mexer o traseiro. A dizer não. Aprender a se respeitar, a se valorizar. Vocês foram estudar, fizeram faculdade, fizeram pós, umas já até mestrado. Para quê? Para escutar um cara dizer que tu tem que provar que tu está trabalhando, senão tu vai ganhar conta? Vai se catar. Outra coisa, vocês foram estudar, pagaram para fazer um concurso, passaram por capacidade, dane-se, então bota para fora. Manda para a rua. Eu vou estar fora ano que vem. Por isso que até agora eu sempre estava bem quietinho.
Agora, vocês, meninas, comecem a botar uns pingos nos is, porque pai tem que parar de puxar saco de pai. Professor é que tem razão, professor é que tem que ser defendido. Pai tem que fazer o papel de pai, papel de mãe, que é ensinar os filhos a, no mínimo, ter a educação e respeitar os professores, que nem isso eles não fazem. Agora vão querer cobrar que a gente prove que está trabalhando? Eles que provem que são pais e vão fazer alguma coisa com esses filhos mal educados deles. Me desculpem. Eu estou fora ano que vem. Ou eu estou que eu me aposento, ou eu estou que eu vou começar a pagar até o dia que eu puder me aposentar, porque para mim deu. A partir do momento que eu fui tirada da sala de aula para ir para o programa, eu perdi a vontade de dar aula. Eu amava a minha profissão. Né, dona Eliana? Assim, no sentido pode desabafar. Desabafar. Geralmente eu falo com as amigas, professora quer dar aula, professora quer fazer atividade, né? A gente quer fazer atividade, a gente faz. A gente não dá aula, a gente vai trabalhar, porque nós ganhamos um pouco para isso, e a gente não tem que ir lá dar aula. A gente tem que dar conteúdo, a gente não tem que educar filho de ninguém. Comece a pensar um pouquinho e rever os conceitos de vocês, porque senão vocês vão se ferrar muito mais do que a minha geração de professores se ferrou. Então, comece a pensar bem e a se defender. Até um pouco mais de união, não um querer ferrar com o outro, se unam para fazer as coisas por vocês. A secretaria, o prefeito, que se foda. Se eles têm alguma coisa, vão lá que me dê conta. Quero ver me dar conta. Eu fiz concurso. Dona Eliana, eu entendo bem a posição da senhora, sei o quanto a senhora está, assim, com vontade de sair berrando à torta e direita, porque o que a gente passou já esse ano no programa, ó, só Deus na causa e a Nossa Senhora para nos salvar. Mas, deixa eu dizer para a senhora, assim, é um momento que a gente ganhou da escola, e isso eu posso dizer, assim, para a gente desabafar aqui, e olha, eu tenho isso, eu vou guardar pro resto da minha vida, porque isso aqui é histórico, né? Quem está do nosso lado a gente vê, quem não está a gente percebe, quem está abraçando a causa com a gente, professor, está junto, a gente percebe, isso é fato, assim, é muito certo. Essa coisa da união, realmente, quando a gente fala em professor, é muito difícil, a nossa classe é bem difícil, é uma classe complicada, a gente sabe disso, não é de agora, não é porque nós somos ruins, não é não, porque isso já vem de anos, desde quando eu tinha meus professores, e bem antigamente, eles já fechavam a porta e contavam pra gente que era assim. Então, é difícil. A realidade maior é que a gente está vivendo esse momento atípico, e essa coisa do interdisciplinar está no mundo, porque aqui em Birama eles também estão vivenciando, chorando, esbarrando, desesperado, tem que acontecer, e eu acho que agora é um momento, assim, de a gente ver, sim, como é que vai ficar para ser mais fácil. Me disponho, se cair no meu nome no portal, passar para todos os demais professores, porque eu sei que o celular de todo mundo está estourando. Se não precisa pôr, é outra situação. Eu estou preocupada porque os alunos realmente saíram do grupo do WhatsApp, a maioria dos pais saíram sim, não estão mais movimentando. E se não precisar, melhor ainda, né? A única coisa que eu vejo é que nós vamos ter que dividir esses dois grupos aí, um mais relacionado para matemática, talvez outro mais para português. Por quê? Porque daí a gente vai estar toda semana fazendo esse trabalho, que vai toda semana para o portal, que é o nosso trabalho, que a gente vai pegar e enviar e ter devolutiva. E eu acho que a gente tem que montar esse grupo agora, sim, para a gente ver, para ver já esse planejamento para ontem, porque para a semana que vem, como diz a Nayara, a gente já enviou, já está planejado. Eu acho que agora a gente tem que sentar, vivenciar e realmente replanejar para essa semana, ver como o senhor Robson disse, vamos montar os dois grupão aí, vamos ver como vai estar, colocar pedagogia para cada lado, eu sei que a gente tem bastante, mas de repente um para ficar mais a cabeça e receber essas atividades também no portal, e os demais vai botando o ok lá, que na hora da nota, na hora da devolutiva, né, e eu acho que essa devolutiva a gente tem que pensar bastante, porque cada vez que a gente obriga o pai a dar uma devolutiva, é uma nota. Se eu digo só para o pai fazer uma leitura aquela semana, sem devolutiva, ele fez por um acaso, ele pode botar um ok, mas na verdade não precisa necessariamente uma nota. Eu não sei, porque a gente não vai trabalhar aqui em relação a provas, pelo menos eu nunca trabalhei com provas aqui, né? Mas enfim, também não sei o que vocês pensam, isso a gente pode estar pensando agora. Eu sei que é 11h05, mas nós vamos ter que planejar, é isso que vai acontecer. Eu só ainda pergunto, e a relação dos professores da escola, aquilo que foi colocado no começo, aquilo nós vamos
vai ter que existir isso ainda, ou a gente pode só se planejar em relação ao trabalho do programa? É só o que eu preciso saber, porque a gente precisa saber se vai ter que ser trabalhado com o turno regular, se a gente vai ter que, então, procurar os professores que a gente tem afinidade lá no regular, ou não, a gente vai ficar aqui só no programa, ou se o Robson ainda vai ter que ir lá perguntar para o PC, para ver se ele vai aceitar que a gente fique só no programa. Eu acho que agora a gente vai precisar ter esse contraponto, né, seu Robson, ainda. Ou o senhor vai assumir, ou o senhor vai ficar do nosso lado, só vai ficar aqui mesmo. Então, vamos começar por, eu acho que devagar, que pode ser construído uma coisa boa. Então, nesse primeiro momento, vamos ficar com aquelas 2 postagens semanais, vamos esquecer o contraturno lá, esquece aquele por enquanto, fazer de conta que a gente não ouviu que tem que estar ajudando lá, né? Não que a gente não ouviu. Vamos nos organizar, vamos fazer um teste, vamos ver como funciona na semana que vem com os 2 grupos, que durante a semana toda, todos vocês contemplem. Português e algo mais para a segunda, e matemática e algo mais dentro de um tema para quarta-feira. E aí, de repente, no finalzinho de semana, a gente faz uma mais rápida do que essa, porque daí eu acho que vocês já puseram tudo para fora o que eles angustiam. Aí a gente faz uma tipo marcado de 1 hora, começa às 9h30 e termina às 10h30. Daí desliga o computador, cai a conexão. O que vocês acham dessa ideia? Para ver como funciona. Mas daí, seu Robson, para a semana que vem não, que a gente já postou, né? Daí semana que vem a gente se planeja? Na semana que vem vocês planejarem. Planejamos. Para daí a gente reavalia no final de semana como foi o planejamento. Agora, tá. se é efetivo mesmo, a gente vai ver para daqui 15 dias. Só que nós não podemos parar. Porque se nós planejamos e postamos daí na outra segunda, depois do dia 7, nós temos que continuar planejando naquela semana da aplicação também. Sim. E depois a gente corta. Então, seria um plano para 15 dias, digamos assim. E podemos dividir, então, os dois grupão, assim, um mais para português e um mais para matemática, mas, claro, a gente vai estar acessando cada um. Português e matemática tem que ter na semana. E aí então, podemos... O resto tem que se ajeitar. Então, vamos dividir em 2 grupos, um que fica mais para matemática e um mais para português, pode ser ou não? Porque daí a gente faz em cima desse planejamento já. Pode, então, depois tem que ver, por exemplo, nós temos ali as professoras de inglês. Sim, daí vai dentro? Professoras de inglês. O inglês vai ficar mais para o grupão da segunda ou da quarta. Seria o ideal que inglês ficasse num só. Éticas Sim. e cidadanias. Eu estou falando plural porque tem mais. Brincadeiras e maluquices. Não sei como é que é o nome da disciplina lá, né? Então, que ficasse, como tem mais professores, que isso ficasse sempre no mesmo dia. E não que, eu porque de manhã vou fazer, então, vocês entenderam, né? Sim. Mas podemos dividir isso agora já? Porque daí a gente pode entrar com as nossas... Podemos fazer para a gente daí já falar com as parcerias? Eu gostaria de saber se o tema pode ser Semana da Pátria para o primeiro. Para mim, pode. Acho que tem que ser. E aí vocês vão matutando aí nos miolos de vocês, com o tiquioteco de vocês também, porque os meus já estão entrando em curto, né? Quais os temas para ser sugerido em outras conversas, né? E de repente tem aí numa cabecinha dessas um tema que todo mundo vai gostar, e eu estou com medo, será que eles vão gostar? Se você não pôr para fora, a gente não sabe se a gente vai gostar ou não. Tá? Então, nesse assim, é meio no cabrisco, é de baixo para cima, assim. Independência ou morte? Morte, né, dona Eliane? Só tá perigosa. Só tá perigosa. Se eu gritasse antes, independência ou morte, ela gritava, ela falava, morte! Morte! É para quebrar o gelo, para descontrair de novo, mas sem problema, pode ficar tranquilo, tá? Tá gravado, mas eu não vou mandar o link, tá? Não, mas não tem problema. Manda para mim, que eu queria ouvir de novo tudo que ela falou. Ficar ouvindo, assim, várias vezes. Pode ser assim, então, assim, eu vou ser bem democrático, vocês se briguem entre vocês, né, agora. Só vou assistir. Agora, eu acho que nós temos que dividir agora. Para mim, eu gosto de tema porque eu trabalho com tema.
paritário, né? Meio, mais ou menos meio por meio, não grupo grande mais e grupo grande menos. Sim. Tá. Ô, Profinai e Profipati. Quem dá o quê pode estar ajudando, de repente. Eu não sei quem dá o quê lá. Profinaiara e Profipati, vocês preferem ficar no grupão de matemática ou de português? Eu acho que mais Acredito é o que português. português. Português, né? Eu também prefiro. Nayara, Adriana e Patrícia? Eu acho que assim, ó, então, como as de inglês ficam mais para o português, então nós da recreação e educação física, para dividir o grupo igual, então ficaríamos na matemática? Isso. Assim, né? Atividade esportiva e recreação, então pode ser com matemática. Isso, pode ser ética e cidadania e orientação para português também, não? Ali, daí vocês têm que... O Elton, não sei, ele não se manifestou em nenhum momento aí, ele está aí no pedaço. O Ele Elton vai dar toda a assessoria que precise de internet, né? Ele disse que está sem microfone. Informaticamente é o que pega ali. Eu preciso do nome das professoras de ética e cidadania para eu marcar aqui no nosso grupo. Calma aí, Adri, só deixa... Travou. Tem a questão de matutino e vespertino, né, gente? Vamos com calma tem aí. isso também. Na verdade, o planejamento pode ser o mesmo, né? Pode. Para tanto Eu também acho. Eu também acho, Thaís. Eu podia juntar matutino e vespertino, já que é 2 grupos, mesmo. todo mundo planeja. Melhor ainda. Assim, ó, eu sou ética, cidadania, Janaína. Ética e cidadania, recreação e lazer e atividades pedagógicas. Desculpa, caiu tudo aqui em casa, a internet. Eu não sei o que vocês falaram agora. Eu fiquei perdida. Adriana, você tá anotando? Eu anotei aqui que, né, no grupo 1, que é o de português, tá Nayara, Patrícia, eu, você, que é a Janaína, né? Quem mais? Nós somos grupo 2, então. Grupo de ética eu também tenho à tarde, né? Então também fica no 1. Eu também tenho ética à tarde. Pronto. Acho que eu vou ficar nos 2 grupos. Eu também. Nem sou grupo. Tá nos 2 daí dividem vocês. É isso que eu ia falar. Uma fica num grupo e uma fica no outro. Tá, eu né? fico no grupo 1, pode ser, Amanda. Tu fica Pode. Matemática? Mas daí, na de matemática, vai ética junto também? E português vai um objetivo de ética também? Acho que sim, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que eles querem, né? Então teria que ter todas as disciplinas. É difícil. É que sabe o que aconteceu? Na verdade, no programa Criança Cidadã, a gente tem professor que dá 2 aulas de ética para uma turma e 1 aula só de ética para outra. Então, isso vai acontecer. O que acontece é que o que eu entendi é que a atividade que vai para casa tem que diminuir. E lá dentro não vai estar explicando o que é ética, o que é estudos orientados. Vai ser uma atividade que eu vou te dar os objetivos para a ética. Uhum. Mas como são 2 atividades, pode ser 2 temas também. Acho que não precisa, professor Tiago. Acho que não precisaria. Uma por semana, né? Ô, gente, nós somos em 13 professores do programa. 13. Dando o seu Elton, que vai auxiliar no tudo que vocês precisar, se vocês quiserem fazer. A parte tecnológica, então, é ele que vai fazer, né? Seriam 6 pessoas para cada grupo. Isso. Eu dividi agora divide o pessoal pedagógico, né? Eu dividi assim, ó. Nayara, Patrícia, Adriana, Janaína, Eliana, Priscila e Márcia. Não, desculpa. A Priscila vai para baixo aqui. Uhum. Daí a Nayara, Patrícia, Adriana, Jana, Eliana e a Marci. Essas ficam num grupo. No outro, daí fica os mais da recreação, que seriam a Thaís, a Vanessa, o Tiago, a Camila, a Amanda e a Priscila. O que vocês acham? Eu quero ficar no de português, dona Vânia, pode ser? Daí a senhora troca aquela Márcia, Marci, não sei quem é que a senhora chamou o nome, eu não entendi muito bem ali. Marciana. Ah, Marciana, tá bom. Daí troca, então tu vai para cima e ela vai para baixo? Pode ser? Uma sugestão, se vocês... Ótimo. Repete só para mim ver quem quer, daí é eu, a Vanessa, Tiago. A Camila. Pega. A Amanda. Aham. A Amanda e a Marciana. Uhum.
Daí ficaria nesse grupo. E no de E o cima, grupo 1? Adriana? tu tá Adriana, Patrícia, Nayara, Jana, Eliana e Pri. Beleza. Depois só pode escrever ali no chat, porque a minha caneta acabou. Parece que eu estou escrevendo o ano inteiro. Eu vou falar no grupo. Mas isso não quer dizer que tenha que ser. Vocês podem, se alguém quer trocar, a gente pode mudar, né? Ah, eu acho que independente, né? Porque o planejamento vai ser um Igual. só, né? Isso. Daí Vocês vão só sugerir, o outro grupo vai ter que acatar, sim tem ou que não acatar, também. Né? Porque vai Isso aí. ser de todos, né? Sim, isso aí. Daí, por exemplo, o nosso grupo vai trabalhar mais matemática e em cima da recreação e educação física. O grupo 1 vai trabalhar o português e o inglês e a arte, né? Isso. Seria isso, né? Isso Aí, mesmo. no caso, dona Vânia, como eu sou recreação, né? Eu pego o planejamento do grupo da Thaís e coloco lá para preencher o meu Educacim lá no aulas, né? Mas o planejamento, Jana, vai ser o mesmo para todas? O mesmo. Isso. O planejamento é o mesmo para todos. E tá, beleza. É que eu achei que eu ia ter que participar junto, porque eu também sou Não. recreação. Não. Não, porque Tipo, o planejamento o vai grupo ser vai um só. É, o Isso. grupo 1 vai fazer o planejamento, mas ele vai passar para o grupo 2. Isso. A mesma coisa, Vai o ter grupo 2 que vai ter planejar todas e vai as- passar. Isso. Mas daí Beleza. outra coisa, a gente vai fazer por turma? Porque daí eu participo do primeiro e a Patrícia vai participar do quinto? Ou eu participo só do meu e ela só do dela? Eu penso que tem que juntar tudo. É uma atividade de primeiro a quinto. A gente vai mandar atividade tudo de primeiro a igual? quinto. Eu Acho penso que que eu sim. entendi que sim. Tudo igual. Tudo É isso igual. aí. Eu acho que vai facilitar também. Porque Não, se nós não, daí começar... sim, porque daí vai ser uma coisa por semana, né? E sim. Vai, é isso aí. É bem isso. Só que a única coisa Agora, que nós vamos Vânia, ter um que beijo. planejar. Nós vamos ter que fazer junto. É isso aí, nós vamos ter que tirar tempo para planejar. Sim. Então agora é só para eu pegar aqui agora. Só deixa eu ver, no meu grupo ficou a Nayara, a Jana. Quem mais? Pode passar que eu tô com uma caneta. A Patrícia, a Adriana e a Eliana. Patrícia, a Adriana e a dona Eliana. Tá. Isso. Nós ficamos. Então, beleza. Daí, esse nosso grupo ali, Nay, as meninas, vocês querem marcar algum dia, algum período para a gente poder já fazer um link desse para nós entrar só nós para montar? Ou vocês querem montar com os dois grupos juntos? Acho que não, porque daí matemática monta, passa para nós, português monta e passa para eles. Pode ser? Para não ficar tudo louco? Pode. Pode ser? Uhum. Então, beleza. Então, o que vocês querem já para hoje à tarde, a gente planejar? Ou querem Ai, deixar calma, para semana que vem? Priscila, ontem, amanhã inteira, hoje amanhã inteira, vai devagar. Vamos deixar na semana que vem, Priscila. Não, beleza, beleza. Eu não quero mais ficar no grupo da Priscila. Ah, tá bom. Uma sugestão. Uma sugestão. Feira. Uma sugestão. Eu deixo a live aberta, vocês podem continuar. Não. Não, a gente vai parar. Eu só falei porque aqui em casa tá todo mundo dando aula online. Você não, Aí eu tô então, desesperada. alternativa A não quiseram, a B, marcamos uma para as 13 horas. Não, também não. Não. Ô, gente, semana que vem, segunda, né? Que vem. Vamos Deixar marcado, então? Já. Se vocês mandar o link para nós, eu sei quem é que vai criar, ou é o Elton que tem que fazer e mandar, daí a gente manda para vocês. Aí, na medida do possível, a gente participa. Daí, no caso, a gente vai ter 2 reuniões, né, para vocês participarem. Então, uma de matemática e uma de português, né? A gente participa. Beleza. Um de nós, no caso, mais como ouvinte, mas participa, está à disposição para vocês chamarem a minha, a Bartira, o Jardel, a Sirlene, até a Vânia também. Até eu acho. já olha o planejamento. É como eu disse para vocês, ó, esses 15 dias são para nós fazermos um teste para ver se funciona. Se funcionar, continuamos. Se não funcionar, vamos Eu ajeitar, acho que- então somos Eu perfeitos. acho que, como a secretaria organizava o planejamento toda segunda, acho que a secretaria organiza e manda o link, organiza o horário, e daí a gente participa tudo junto. Porque a secretaria tem que estar junto para aprovar o Qual é o planejamento horário que vocês preferem? De manhã ou de tarde? de manhã. 9 horas? Tarde. Nayara, eu também prefiro a tarde, porque de manhã eu tenho que cumprir o horário no Guilherme Rotermel, né? Daí se um pai Mas me chama ali. Pode ser à tarde também. Eu prefiro
14, 13h30. Segunda-feira, 13 horas. 13h30. 13h30, tá bom, né? 13h30. Se é Pode possível, ser? né? Tá. Mas daí eu fica só tenho. assim, ó. Mas só para. Controle as matracas. 14h30 tem que acabar. Verdade. Então é 13 Já vamos vir com o tic-teco meio organizado ali, e alguma coisa escrita para pôr para fora assim, que não adianta daí ficar, como evitar conversas. Hoje trouxe conversas paralelas, não estou criticando a demora de hoje, foi muito bom, gostei que vocês colocaram para fora, para colocar, mas assim, ó, para não ser muito cansativo, em 1 hora vamos procurar fechar. Aí a gente tem uma beiradinha de 10 minutinhos ali para fechamento final. Beleza? Beleza. Bom, primeiro a gente marca para as 13h30, depois daí a gente Daí vê. com todos daí, né? Com No primeiro todos. momento com todos, né? Todos, né? É. Aí se Sim. precisar sair uns que não tem nada a ver, sai e entra depois daí. Sim. Elton, Beleza. já sabes que tem que marcar uma live aí para segunda-feira. Passa para mim que eu daí depois mando. Na segunda de manhã eu cobro dele, pode deixar. Ele está respondendo. Ah, ele deve estar sem microfone. Ele Ele falou que estava sem câmera e está sem importado, ele não está em Getúlio hoje. Beleza, então? Desculpa, um abraço, um bom mas, final de semana. Desliguem agora. Não esqueçam, vocês não vão esquecer esse momento, né? Mas. Não vou esquecer. Tá entendendo? Nunca mais. Eu tenho mais dois também na minha lista para a próxima. Nós já separamos briga, nós já ajeitamos encrenca de professor, já fechamos o pau com os pais pela internet, mas assim, desabafo daquele de jogar quase, ou chutar o balde, né? Eu achei que nós não ia falar. Ah, viu, dona Eliana? Não vamos morrer tão cedo, nós não. Não, né? Senti tão mal, tão mal. Quando a senhora começou a falar, vocês que são novinhas, e eu, dona Eliana, poxa! Legal, o senhor também, ano que vem, pode ir comigo para pedir uma Era só vocês que são novinhas, eu ia vir cada vez mais. Tá bom, então, um abraço, um beijo para todo mundo e a gente se vê segunda-feira. Até segunda. Valeu, gente. Até segunda. Tchau. Tchau, bom final de semana. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Tchau, bom final de semana.